Ai, que lindo! Ele ama gato, gente. Ai, ele tá demais com esse cabelo. Olha, eu vou ajudar a minha mãe, eu vou. Oi, gente, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. E hoje você vai conhecer um pouquinho do meu lado EXO-L. 다르다니까 그러니까 그래 그 상상 속에 그림 같은 느낌 feeling 그런 것보다 더 완벽해 태양이 떨어진다 뜨거웠던 Antes de mais nada, não deixe de deixar aqui a sua inscrição, de ativar o sininho de notificações para poder acompanhar as nossas atualizações. Deixa seu like também, que ajuda muito aqui a gente no canal, tá? Vem pro vídeo então. Só uma coisa que eu queria deixar clara aqui antes de seguir com o vídeo, que eu acho importante, é que eu vou estar passando para vocês, como eu sempre faço, a minha história dentro desse fandom. Então eu realmente peço a compreensão de todos. Pode ser que alguma coisa que eu fale aqui chegue a ofender alguém, mas que fique claro que não é essa a minha intenção. Eu realmente quero contar como foi que as coisas aconteceram comigo, né? Como eu sempre faço desde o começo. Então, por favor, se alguém se ofender, já peço desculpas de antemão, mas que não levem realmente pro lado pessoal. Isso são as minhas experiências, cada um tem a sua, ok? Bom, eu conheci o EXO no ano de 2014. Foi lá naquela época onde eu estava conhecendo vários grupos ao mesmo tempo. Lembra então, depois que eu conheci o B1A4, quando eu conheci o B1A4 foi naquela segunda leva de chamadinho lá que eu pedi sugestões de grupos, né? Então nessa mesma lista, dessa segunda lista de sugestões que veio o B1A4, foi a mesma lista então que tinha o EXO. Foi a partir daí que eu tive o primeiro contato com eles, então. Caso vocês não tenham notado, eu tô gravando o Eu EXO-L no mesmo dia que eu gravei o So One, então eu tô com essa voz maravilhosa, porque eu tô gripada. Então eu já peço desculpas por ela. De jeito nenhum, o EXO não foi o meu primeiro contato com o K-pop. Nessa época eu já fazia aí quase 2 anos e meio, quando eu conheci eles, que eu já conheci o K-pop. O meu primeiro contato com o EXO foi numa carreira de MVs. Eu vi o primeiro e já vi mais 3 em sequência. E esses MVs foram Growl, o primeiro, aí foi Mama, Wolf e History, tudo assim um seguido do outro. Eu nem tive uma pausa para processar, mas o primeiro contato mesmo direto foi o Growl. E todos esses 4 eu simplesmente adorei. Eu já viciei no grupo assim muito de cara. O primeiro membro que me chamou a atenção foi o Kai. E isso sim foi instantâneo. Eu bati o olho nele, eu já apaixonei. Eu falei, eu quero você na minha vida. E desde então, acho que até por isso eu já quis assistir MVs em sequência, porque aí eu já, nesse ponto, diferente do Super Junior, que eu tive aquele tempo de processamento, de, será que tem mais? Não, eu já sabia que tinha mais. Então eu já fui atrás, né? Então eu realmente já achei ele no MV seguinte, no outro, eu marquei a cara dele assim instantaneamente. Então o Kai foi sim o primeiro que me chamou a atenção, foi o meu primeiro bias, e hoje em dia ele é meu bias principal, só que no caso ele meio que divide o posto com outro integrante, que é o Lei. Então os dois meio que dividem esse posto de bias principal do grupo. E foi o Kai, no caso, o meu primeiro bias. Bom, é agora que a história vai ficar naquele ponto que eu comentei. Enfim, quanto ao EXO, eu não vou negar. Eu gostei do EXO desde o primeiro momento. Desde o momento em que eu pus os olhos neles, eu realmente me encantei demais. Foi um grupo que realmente já me prendeu. Mas aí, bem nessa época que eu conheci eles, como vocês devem ter percebido, foi a época também que eu comecei a ter contato com redes sociais, tanto que essa lista chegou na minha mão porque eu pedi em um grupo, né?
Foi os primeiros contatos, eu tava ali os primeiros contatos com redes sociais, eu não sabia lidar com outros K-popers, eu não interagia com ninguém ainda, porque assim, a minha vida inteira eu realmente fui muito retraída e cada conversa que eu puxava num grupo era realmente bem problemática, mas nessa época que eu comecei a ter contato com redes sociais, foi bem na época do boom do EXO, foi a época que o EXO começou meio que dar aquela explodida aqui no Brasil. E começou uma leva nova de K-popers a entrar nesse ano de 2014 por conta do EXO. E esses K-popers, não tô falando que são todos, mas alguns deles... eu não vou mencionar o fandom, porque vocês sabem qual é os fandoms em questão, mas pensa nesses fandoms de hoje, os problemáticos, que tem as pessoas problemáticas, e põe isso, no caso, nesses EXO-Ls. Tá? Inclusive, no próprio EXO-L tem pessoa problemática até hoje. Só que, no caso, eles não pegavam no pé de todo mundo. Eles focaram no Super Junior e nos Elfs. E porque até então o Super Junior era o único grupo, até onde eu tenho conhecimento, que tinha muito mais número, grupo masculino, que era um grupo mais numeroso. Da SM, no caso, era o único. Internacionalmente, no caso... Não internacionalmente, aí eu tô me perdendo. Desculpa. É que eu realmente não gosto dessa fase. No K-pop, até onde eu sei, não tinha um grupo... Não era comum ter grupos tão numerosos. O EXO, até onde eu sei, foi o segundo da história. E quando eles chegaram... uma leva de EXO-Ls dessa época eram extremamente arrogantes com os Elfs. Eles humilhavam o Super Junior o tempo inteiro, eles humilhavam os Elfs o tempo inteiro, eles invadiam grupos do Super Junior pra falar mal do Super Junior, exatamente o mesmo comportamento que a gente vê hoje em dia. Só que no caso era focado para o Super Junior. E isso pra mim, que tava começando a ter contato com K-popers, naquele momento, aquilo pra mim me abalou demais. E eu realmente tomei partido, fui madura, não fui, mas eu tomei partido porque o Super Junior era o meu grupo favorito. Então eu não cheguei ao ponto de sair no tapa, de sair brigando, porque eu não sou assim. Eu não vou me mudar por causa de grupo, né? Mas aquilo me fazia mal, aquilo foi pra dentro. Sabe quando você não aceita a coisa e vai pra dentro? E isso tá ficando muito comprido, mas eu precisava pôr as coisas às claras do porquê eu não entrei pro EXO-L imediatamente. Por quê? Porque esse comportamento do fandom me fez pegar ranço. Eu comecei a pegar bronca do EXO, que era um grupo que eu amava. E não era culpa deles, era por conta do fandom. O fandom me irritava. Então eu realmente comecei a procurar defeito no grupo, tipo, pra poder apontar defeito, sendo que não existe. O EXO é um grupo, assim, muito alto nível, né? Então, lógico, tem os seus problemas como qualquer ser humano, no caso dos integrantes e tudo mais, mas eu tô falando no conceito de grupo, do grupo. O grupo pode ser considerado, assim, um grupo muito alto nível, então eu realmente não achava defeito neles, e aquilo me frustrava mais ainda porque eu não achava defeito neles. E com o passar do tempo, depois que tudo aconteceu com o EXO, os integrantes foram saindo, tudo, o pessoal foi baixando a bola, foi ficando mais tranquilo, eu fui voltando a ouvir EXO, fui voltando a me reaproximar deles, e nisso, lá em agosto de 2016, mesmo lutando muito contra, porque assim, o que mais me segurava, eu já tinha admitido que eu amava eles, o que mais me segurava era me admitir do fandom, porque isso é o tal do orgulho, sabe? Aquele orgulho ferido. Mas não deu. Em agosto de 2016 eu realmente falei, olha, eu vou estar nesse fandom sim, e vai ser por eles. Não importa o tipo de pessoa que foi lá do passado ou que eu vá esbarrar por aí. Não importa. Eu tô lá por eles. Então, desde agosto de 2016 também, foi na mesma época do So One, que eu entrei, então, 2 anos e 9 meses, batendo agora em maio. Kai, Lei, Baekhyun, Chen, Suho e recentemente o Dio entrou nessa lista. Não, mas o Kai e o Lei são ali baias sub-ult meus.
Não, EXO não é o meu grupo Ultimate, porém eu amo muito eles, né? Tanto que, contrariando meus próprios princípios, eu acabei entrando no fandom por eles. Eu sou multifandom e, aliás, se você quiser ver cada um dos vídeos que eu fiz até agora, dos fandoms que eu fiz, tem a playlist aqui no canal, Eu Fandom Angel. Bom, se tratando de EXO, os MVs deles são realmente sempre maravilhosos, mas assim, eu tenho um carinho especial por Grau, por ter sido a minha introdução realmente. Power, por mais que o pessoal fale, eu como designer gráfico, eu sei a trabalheira que é fazer uma animação, eu tenho boa noção disso, então realmente aquilo foi surpreendente pra mim, eu adorei. E também o Mama, que aquele MV é realmente uma coisa linda, cinematográfica, super bem produzida, então eu realmente amo aquele MV. Black Pearl, Run, Lightsaber, Don't Go, Growl e The Eve também nessa lista. Eu aprendi um trechinho do refrão de Monster. Não sei se eu saberia dançar ainda hoje, mas eu aprendi um trechinho. Minhas coreografias favoritas do EXO atualmente são The Eve, Monster e Love Shot. Não, infelizmente eu ainda não tive oportunidade de interagir com o EXO. Eu tenho um colar, um pôster, eu tenho photocard de cada membro, uma pulseira e eu tenho uma meia do Kai. Bom, eu não chego realmente a shippar eles, mas assim, eu brinco que eu tenho um ATP de Ultimates dentro do EXO. No caso, não de Ultimates, mas assim, de bias principais dentro do EXO, que é o Kailei. Eu não me lembro agora do nome do chip, eu acho que é Kailei mesmo, o Kaixing. Vou colocar aqui. Mas enfim, eu não considero realmente um chip, porque eu não surto por causa deles nem nada, né? Mas assim, eu realmente, quando os dois estão juntos, pra mim é... Então pra mim, acho que seria esse, nesse caso. Meu álbum favorito do EXO é o The War. Bom, atualmente ativa, né? Infelizmente a única unit que a gente vai ter é a CBX. Então ela acaba sendo a minha favorita. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do meu lado EXO-L e que sigam sempre aqui no canal com a gente. Tchau!